Boa noite a todos vocês que nos assistem aqui na TV Vila Imperial, canal 19. Começando agora mais um programa Direito e Cidadania em Evidência. Para quem não me conhece, meu nome é Miguel Barreto, eu estou aqui todas as terças-feiras ao vivo, de 7h30 às 8h30 da noite, dando continuidade ao nosso trabalho, que eu sempre faço questão de citar, de trazer informação, de trazer debate, de trazer questionamentos, para que você, cidadão, de posse dessas informações, desse conteúdo, possa defender e fazer prevalecer os seus direitos. Para quem nos acompanha nesse último mês, foi dedicado completamente às mulheres, em homenagem ao mês das mulheres, fizemos diversos debates, diversos programas com essa temática, e eu não poderia deixar de fazer um programa para citar e falar um pouco mais sobre a realidade da mulher advogada, principalmente da jovem mulher advogada, ou seja, daquela que está buscando a inserção no mercado de trabalho ou que acabou de se inserir no mercado de trabalho, enfim, quais são as suas dificuldades, seus desafios, seus objetivos. E eu acho muito interessante a gente falar aqui no programa, não é um programa voltado necessariamente para pessoas que trabalham com direito, ou tem estudantes ou advogados, mas também tem muitos colegas aqui que nos assistem. Eu acho importante a gente debater esse tema aqui, que não só é importante para as mulheres, mas também para os homens e para a sociedade em geral. Antes só de começar aqui o nosso programa, em homenagem aqui ao nosso colega Paulo Catrambi, que é diretor lá do futebol, nosso querido Leão da Serra, do Serrano. Estamos em vistas agora de iniciar a campanha na Série B do estadual, depois de mais de 10 anos, fora aqui do acesso. Conseguimos o acesso da terceira divisão para a segunda, que ainda não é o lugar que o Serrano merece estar, mas o clube tem se esforçado muito e a população tem apoiado muito esse novo projeto de ressurreição quase, do Serrano, e foi aberto recentemente um programa de sócio-torcedor. A gente vive um período de crise muito grande, as empresas têm muito receio em investir, ainda mais em futebol. Então, o Serrano abriu um espaço para que o próprio cidadão petropolitano possa contribuir da sua forma, da sua maneira, e assim tentar ajudar o clube a chegar onde ele deve chegar, que é a primeira divisão do Campeonato Estadual, não tem por que não estar lá. Então, todos vocês quiserem contribuir, é só entrar na página do Serrano, ou no Facebook, que é o Serrano Futebol Clube, ou no próprio site, que é o serrano.com.br. Tem diversas opções lá para você poder contribuir com o clube, enfim. Eu acho que vale muito a pena. É um resgate não só do nosso futebol, mas também da nossa cultura, da nossa tradição, que ficou um pouco esquecida e voltou agora com força total. Bom, como eu havia dito inicialmente, hoje a gente vai fazer um programa com jovens mulheres, com jovens advogadas que estão entrando no mercado de trabalho agora, e vamos falar um pouco da sua experiência para todos nós, e a gente entender como é que funciona melhor essa questão. Então, agradeço muito aqui a presença da doutora Lorene Louven, obrigada, que já esteve aqui conosco outras vezes assistindo e agora está aqui como protagonista do nosso programa. A doutora Mariana Lobac também, que veio lá de Niterói, subiu a serra especialmente para estar aqui com a gente. Agradece muito, é um prazer receber vocês aqui no nosso programa. Obrigada. Bom, vamos começar aqui. Até a gente já havia conversado um pouco antes aqui do programa, e eu acho que é um tema que se relaciona, claro, com a mulher advogada, com o jovem advogado, que foi a aprovação recente por parte do Conselho do Ministério da Educação de um curso de tecnólogo nessa área do direito, na área de serviço jurídico, que é mais conhecido como paralegal, ou seja, aquele profissional que não é advogado, mas assessora aquelas pessoas que trabalham com direito, não só advogados, enfim, juízes, promotores, defensores, e que, em tese, está se buscando uma regulamentação dessa profissão, essa suposta profissão, e a OAB é contrária a essa iniciativa. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque, primeiro, existe uma demanda muito grande para essa profissão, porque, no direito, especificamente, o bacharel não necessariamente está habilitado a exercer a advocacia. Precisa fazer uma prova, a prova da Ordem dos Advogados do Brasil, e, caso aprovado, sim, ele recebe a sua carteirinha, a famosa carteirinha vermelha, e pode trabalhar. E aqueles que não passam, que são a maioria, que não passam, é uma prova muito difícil, realmente, que exige muito do aluno, acaba ficando num limbo jurídico. Ele não é advogado, mas também não é mais estudante, ele não pode ser estagiário, mas também não pode exercer profissão, e acabou que existe essa pretensão de se criar essa nova profissão. O que vocês acham sobre isso? Isso é saudável, é bom para o jovem advogado, é ruim, tira o emprego daquele que já tem a sua habilitação? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão do advogado paralegal. É complicado, porque eu acho que 17% das pessoas que fazem a prova são as pessoas que passam na prova da OAB. Então, você tem aí
quase 80% dos estudantes de direito excluídos desse mercado de trabalho. Para nós que já passamos, realmente é complicado competir com uma demanda, com um número tão grande de pessoas que muitas vezes não estão dispostos a ganhar menos, porque o salário deles, acredito que não vai ser o equivalente ao salário de um advogado, então é muito mais vantajoso para um escritório contratar um paralegal. E a gente não sabe bem qual seria o regime de trabalho, quais seriam as funções. E isso pode atrapalhar? Poderia, mas eu acho um pouco injusto a gente também excluir tantas pessoas que não passam na prova do mercado de trabalho. Mas eu acho que, para além de uma visão nossa, para além de questão de retirar vagas de emprego ou não, há de se pensar muito sobre a qualidade desse serviço que seria prestado, né? Porque a prova é feita justamente para a gente realizar esse filtro. Então, de uma hora para outra, a gente iria inserir esses profissionais no mercado sem essa habilitação que é exigida para a nossa profissão, né? Mas eu acho que, independente disso, é interessante ter esse debate porque realmente é uma realidade que a gente deve pensar. Tanto que já existem algumas firmas que contratam paralegais e esses profissionais existem no mercado, são pessoas que fizeram o curso, então, ao menos essa tentativa de regulamentação, sendo positiva ou negativa, é interessante para gerar o debate, né? Lorena, você havia citado anteriormente, até aqui na nossa conversa antes do programa, que citando a grande quantidade de cursos de direito no Brasil. Que, de certa forma, é um dos culpados por essa grande demanda de profissionais no mercado. Você acha que hoje esse número enorme de faculdades de direito, universidades de direito, é compatível com o mercado de trabalho ou não? Eu acho que não. Conforme a gente estava conversando, teve um crescimento imenso nos últimos 20 anos do número de faculdades de direito no Brasil. E não tem como, foi um crescimento, acho que mais de 700% de número de faculdades de direito no Brasil nos últimos 20 anos. Então, não tem como o mercado absorver todos esses profissionais. É impossível. Então, a gente não acaba tendo um mercado já muito saturado para os próprios advogados. Quer dizer, a cada ano são milhares e milhares de bacharéis que são despejados no mercado. Mesmo com a prova da OAB fazendo esse filtro, como a Mariana falou, ainda tem muita gente que não é absorvida. E essas pessoas ficam fora do mercado e são pessoas qualificadas, que possuem um nível superior, mas que ficam, como você falou, naquele limbo. Elas não são nem qualificadas para o trabalho de um advogado, mas elas também já têm uma faculdade, já têm um terceiro grau que a pessoa não fica realmente complicado para ela se inserir no mercado de trabalho. E muitas dessas instituições não têm a qualidade esperada, né? Que o MEC acaba provando esses cursos em lote, não os fiscaliza da forma devida, né? Acaba provando e deixando eles, né, captarem uma grande quantidade de alunos que, enfim, esperam que estejam tendo um bom ensino, mas na realidade, quando vão fazer a prova, descobrem que não estão tendo, né? E isso é uma frustração muito grande para esse aluno, né? Que acaba não conseguindo entrar no mercado de trabalho e gera realmente efeitos nefastos, né? Quer dizer, já existe uma discussão muito grande sobre precarização da remuneração do jovem advogado, né? Isso já é uma realidade, quer dizer, com a entrada desse profissional, acredito que vai haver uma precarização ainda maior. Porque é uma competição até desleal, né? Porque essa pessoa não precisa pagar a anuidade da OAB, né? Quer dizer, não precisa de todas as qualificações que nós temos, precisamos ter. Né? Então, realmente, eu não sei. Eu, a princípio, não tenho uma opinião formada, mas eu tenho muita preocupação com isso. Se ainda o mercado de trabalho se precarizar ainda mais, a exploração aumentar ainda mais, né, dos profissionais, ainda mais hoje no ambiente de processo eletrônico que a gente vive, que o contato físico é cada vez menos presente, né? O estagiário também sofreu muito com isso, né? Hoje em dia não precisa mais ter estagiário para ir ao fórum, para tirar cópia, fazer carga do processo, porque você tem o processo onde você quer que você esteja, né? Na sua casa, no seu escritório, viajando, né? Ou seja, em qualquer lugar do mundo você consegue ter acesso ao processo. Então, realmente é uma preocupação que eu tenho para o futuro. Mas, enfim, vamos voltar um pouquinho
para falar da experiência de vocês, né? São 2 jovens advogadas, estão entrando no mercado de trabalho agora. Que vocês falassem um pouco, enfim, de quanto tempo vocês estão formadas, quais foram as atividades que vocês tiveram após a formatura, após conseguir a carteira da ordem, enfim, foi um pouco da experiência que vocês tiveram até dessa breve experiência como advogada. Eu não me formei aqui em Petrópolis, eu me formei no Rio. Me formei em 2014 e peguei fiz a minha prova da OAB ainda em 2014, só que eu peguei a carteira só em 2016, porque é um assunto que depois a gente pode voltar a falar, é um pouco complicado você se inserir no mercado de trabalho sendo mulher, e por isso muitas meninas e muitas mulheres acabam partindo para o concurso, para a carreira pública, em busca de um cargo um pouco mais estável, né? Que tenha um pouco mais de estabilidade, até um pouco mais de segurança, né, nesse caso. Tá. E você, Mariana, como é que foi a sua experiência? Bom, eu sou mais nova que a Lorene, eu me formei no segundo semestre de 2015 e eu tenho 24 anos agora. E na época que eu me formei, eu estagiava num escritório de advocacia, minha área é advocacia criminal, e eu fui efetivada nesse escritório, permaneci advogando por mais de um ano, mais ou menos, e resolvi sair do escritório no segundo semestre do ano passado. E atualmente também estou estudando para concurso, também por questões que a gente pode dizer mais à frente. Mas é isso, atualmente eu estou estudando para concurso, nós fazemos uma pós juntas, a gente pode falar mais à frente, e permaneço advogando, né, autônomo. Entendi. E quais são as maiores dificuldades que vocês têm ou que vocês tiveram nesse início de profissão, né? Quer dizer, naturalmente, todo jovem que está iniciando sua carreira tem um pouco de insegurança, né, em relação a certas questões, depende de um apoio maior. Vocês acham que o fato de serem mulheres, especificamente jovens, acaba gerando uma desconfiança maior nos clientes ou nos servidores públicos? Nós temos contato no nosso dia a dia, né, os serventuários, os juízes, os defensores, os promotores, enfim, são atores desse palco judicial, né? Vocês sentiram essa dificuldade, né, necessariamente por serem jovens e mulheres? Sim. Bom, eu senti bastante. Acho que também a área que eu advogo ajuda muito. A área criminal é realmente dominada por homens, seja na prática, seja até mesmo dentro da academia. Eu desafio vocês a me citarem uma doutrina de direito penal que vocês tenham estudado de grande porte que tenha sido escrita por uma mulher. E com certeza não é porque faltam penalistas com capacidade para escrever um. Mas a nossa área realmente, talvez por lidar com questões mais duras, com certeza existe assim ainda mais fechada para as mulheres. E eu sou nova mesmo e, como vocês podem ver, eu pareço mais nova ainda. Então, realmente, por muitas vezes não foi fácil para mim realizar diligências em delegacia, principalmente, porque é um ambiente mais informal, tem muitos homens trabalhando. Mas mesmo em cartório, mesmo em diligências comuns, existe assim uma resistência quanto a nós, como se nós não... Acho que a gente sempre tem que estar provando mais conhecimento, né? Coisa que eu não vejo tanto acontecendo no profissional, mas a gente sempre tem que estar mostrando e reafirmando a nossa capacidade. Assim. A Mariana falou da delegacia, né? E é um ambiente em que parece que se exige que você seja muito duro, né? Que é um ambiente até um pouco hostil e que você tem que demonstrar muita força. Quando chega uma advogada jovem como a gente, as pessoas estranham, ou elas não dão uma atenção devida, ou elas meio que te tratam como um bibelô. E às vezes de uma forma meio que não te dando não te dando crédito, não te dando a atenção, não acreditando em você, meio que rebaixando um pouco a profissional que está ali e que merece respeito quanto tantos outros que estão ali. Porque não é porque a advogada é jovem e é principalmente uma mulher que ela não saberia ou não poderia estar no ambiente de delegacia. Sim, claro. Vocês sentem assim que
é que a gente, como advogado, lida com pessoas geralmente que têm um curso superior, né? A maioria, enfim, tem alguns servidores mais antigos que têm só o ensino médio, não só, enfim, né? Tem o ensino médio como qualificação, mas a grande maioria hoje tem ensino superior, são pessoas mais informadas, mais esclarecidas, a gente espera que seja, né? São as pessoas que a gente tem contato no dia a dia. Você, mesmo nesse grupo, talvez mais qualificado da sociedade, vocês acham que tem ainda uma postura machista? Os homens têm uma postura machista com os profissionais que atuam nesse mercado? Então, eu acho que sim, e eu acho que é algo mais sutil que isso, porque a nossa sociedade como um todo, não estou falando só de profissionais de direito, não estou falando só de pessoas de determinado nível superior, nós absorvemos certos comportamentos que por muitas vezes são misóginos. Por exemplo, esse exemplo que a Lorene citou de tratar talvez a profissional com maior delicadeza, maior... A pessoa muitas vezes faz isso por uma gentileza, por uma boa vontade. Ela não pensa que talvez que esse tratamento possa estar infantilizando ou por muitas vezes menosprezando um pouco o nosso trabalho, entendeu? Porque não é o mesmo para o profissional. Entendi. Você sente isso também, Lorena, na sua atuação? Sim. Já teve algum caso específico, algum problema específico? Olha, na época você pode citar para a gente? Basicamente, na época em que eu atuava como estagiária no cartório no Rio, eu tive algumas experiências nesse sentido das pessoas... E é o que a Mariana falou, não é uma questão... Às vezes a pessoa não tem a consciência de que ela está te tratando com um menosprezo que é realmente muito sutil e que você enxerga, mas que se você tenta comentar, se você tenta falar, não é uma coisa muito bem entendida. As pessoas simplesmente acham que estão sendo gentis e muitas vezes elas realmente estão na intenção de estarem sendo gentis, de estarem sendo prestativos, mas numa prestação que às vezes você não precisa. Né, de explicar coisas para você que você já sabe, de explicar coisas para você de uma forma mais... como se você não fosse capaz de entender. Né, isso é o que a gente chama no movimento feminista de mansplaining, né, que é quando um homem ele te explica uma coisa de uma forma ou mais simplificada do que a maioria das pessoas entenderia, porque ele acha que por você ser mulher você não entenderia, ou quando ele pega uma fala sua e ele explica porque ele acha que você não está se expressando bem. Então, ele tem que traduzir o que você está falando para outras pessoas da audiência. E isso é uma forma muito sutil de não ser igual, né? De não dar um tratamento igual à mulher. Não, isso é verdade. Eu tenho uma jovem mulher advogada que trabalha para mim, especificamente, e sinto muito isso, né? Que muitas vezes até a questão da confiança, né? Às vezes o cliente ele liga para o escritório para pedir uma informação sobre o processo, enfim, obtém essa informação, mas muitos deles sentem a necessidade de reiterar essa informação como se aquela informação inicial não fosse correta, né? Ou ele não se diz confiante que aquela informação seja a informação correta do processo, né? E isso é um grande desafio que a gente tem lá de tentar superar essa barreira, né? Essa dificuldade não é fácil, né? Ela está lá há mais de 2 anos, isso continua acontecendo, né? E não é culpa dela, né? Às vezes ela se culpa, poxa, mas talvez se eu explicasse de outra maneira, mas não é isso, né? Às vezes a informação é a mesma, né? Ela passa uma informação e eu 10 minutos depois passo a mesma informação, mas a receptividade daquela informação é diferente para o cliente, né? Quer dizer, ele acaba se sentindo muito mais convencido, muito mais tranquilo de que aquela informação é a informação adequada do que de fato é uma informação que ela pudesse dar, mesmo que fosse uma coisa mais simples do mundo, né? Então isso de fato acontece muito, né? Acontece muito ainda. E você repara como é uma coisa sutil que a moça que trabalha com você não sabe dessa informação, então ela se culpa. Ela acha que o problema está com ela. Eu não estou atuando direito, eu não estou me fazendo clara. E isso vai minando um pouco a autoestima da mulher. Sim. E com isso acaba realmente rebaixando um pouco a mulher nessa questão, até numa eventual busca de emprego, numa eventual promoção. Até porque o homem geralmente contrata, né? Os homens ocupam muitas posições de liderança ainda, né? Exatamente. A mulher tem encontrado, tem avançado muito, é claro, acho que avançou bastante, né? No final do século passado, nesse do século médio, tem conquistado muitos direitos. Vocês, né, podem dizer isso melhor do que eu, mas realmente tem que avançar muito ainda nesse sentido, né? E é difícil, né? Conscientizar as pessoas, ainda mais as pessoas mais idosas, mais antigas,
É muito complicado. E as pessoas realmente não percebem disso. Tem um caso recente também de uma colega que postou que ela estava correndo aqui no final de semana, tem uma rua aqui vindo da Barão do Rio Branco, né? Que tem lá uma pista lá de corrida, lá, as pessoas correm, andam lá, caminham no final de semana, e passou um carro, chamou ela de gostosa, e ela fez uma postagem criticando essa postura dos homens, que ela estava de saco cheio disso, que não podia nem correr e tal, nem em paz, e não sei o quê. E aí, com um colega nosso, mais idoso, né? Comentou na própria postagem dela, não, mas com essa sua beleza é complicado, acho que até eu elogiaria. Mas eu tenho certeza que ele não entendeu que ela, a postagem dela. Né? Eu acho que ele não entendeu, ele não botou aquilo para criticar ela, não. Acho que ele não entendeu, que ela estava criticando justamente essa postura, né, dele de forma aberta, enfim. Falar isso para ela, né, de maneira ofensiva, né? Acho que ele não entendeu. Você é bonita mesmo, então é legal, foi um elogio. Acho que ele entendeu muito mais com um elogio do que uma ofensa para ela, né? Então é difícil realmente superar isso. Eu acredito que os homens eles tenham essa dificuldade ainda, né? Principalmente de repente os mais velhos, ou até os mais jovens também que não têm um entendimento de que às vezes aquele elogio ele não cabe naquele momento, né? Que não é um momento para receber aquele tipo de elogio ou que não é momento para que determinados traços sejam trazidos à tona, né? Especialmente, eu acho muito complicada até mesmo denominar isso como elogio, porque assim, especialmente esses casos de assédio em via pública, você não conhece aquela pessoa, o homem tem que considerar realmente que o corpo daquela mulher está totalmente disponível a ele para ele se chegar e dizer o que ele bem entende, porque isso não se trata de um elogio. Muitas vezes nós saímos na rua, nós vemos uma pessoa que eventualmente a gente pode achar que ela está com uma roupa bonita, que ela, enfim, está bonita. A gente não fala isso não é elogio, isso não é uma prática comum, você sair na rua e dizer o que você bem entende para uma pessoa que você não conhece. Entendeu? Não é uma prática comum para a mulher, né? Exatamente isso que eu estou falando. Então, é uma justificativa que traveste muito a questão de gênero envolvida. Exatamente. E a gente veio aqui numa semana especialmente complicada para falar isso, porque a gente teve 2 casos emblemáticos essa semana para discutir esse caso. Um foi o caso de José Maier na Globo e ontem o caso do Big Brother. Da agressão da moça, né? Enfim, mas é bom que se discuta isso, porque é realmente uma realidade que a gente não precisa, não deve mais lidar. Né? Sim. Foi bom vocês comentarem esse caso. Esses casos que são casos de fato emblemáticos e, não sei, talvez para mim não são novidades, né? Eu não me lembro de nenhum assim, um ator tão famoso quanto ele que tenha se envolvido nesse caso e tenha reconhecido o erro. Não sei se de forma espontânea, não sei se a repercussão foi negativa para ele achou que deveria tratar isso de uma outra maneira. E também no Big Brother foi uma violência contra a mulher especificamente e acabou sendo excluído por o fato de ter agredido uma mulher, especificamente por isso, né? Por ser uma mulher, não foi uma agressão, enfim, de uma briga, né? De uma discussão que acabou gerando uma agressão, foi por conta de um relacionamento que, né, entre 2 participantes e houve uma agressão por conta disso, né? Porque para mim são avanços, enfim, a gente lamenta o fato. Mas acho que são avanços. O fato de ele ter reconhecido que, acredito que alguns anos atrás, ele tentaria de todas as formas negar, ou colocar a culpa na mulher, ou dizer que não foi bem assim. A emissora também poderia tratar isso de uma maneira interna, abafar a situação e, sabe, deixa pra lá, é um profissional respeitado, enfim, vai ser um prejuízo financeiro para a empresa, né? A falta dele aqui como ator, enfim, acredito que seja um bom ator, pela posição que ele tem. E no Big Brother também a posição que a empresa teve de buscar uma exclusão direta, né? Assim, numa fase inicial do inquérito, né? Já buscar a exclusão do programa por ter havido uma agressão. Vocês acham que esses 2 casos demonstram o avanço no tratamento da violência contra as mulheres? Eu acho, porque exatamente por isso que você falou. Ainda tem muito a se avançar, mas há um tempo atrás, por exemplo, esse caso do José Maier seria abafado. Não se falaria mais nisso, daria um jeito de afastar essa moça, a figurinista, e ela não provavelmente teria muita dificuldade de se reinserir no mercado, porque uma pessoa que fica marcada principalmente por uma denúncia de agressão, ela teria muita dificuldade de se reinserir, principalmente num meio que ele é um pouco fechado, né? Porque figurinistas são poucas emissoras, não é um campo de trabalho muito fácil. E principalmente essa questão da agressão no programa, há tempos atrás isso não seria entendido como uma agressão. Tanto é que a grande parte desse movimento ele foi puxado pela internet.
né, que as pessoas viram a agressão e começaram a pressionar a emissora virtualmente, via internet, via rede social. E aí, nesse caso, a delegada foi chamada e decidiram pela expulsão do participante. Mariana, um fato interessante também desse caso é sobre também a dificuldade que se tem de se conscientizar a própria mulher. Porque me parece que, num primeiro momento, a própria agredida entendeu que não teria sido agredida, né? Inclusive, eu acho até quando excluiu, ela ficou chateada, inclusive, com essa situação. Eu fui dar uma palestra em Vassouras recentemente e fui no Dia da Mulher. Então, teve uma palestra, né, da presidente da OAB Mulher, a doutora Marisa, a doutora Thalita, que é a presidente da OAB Leopoldina, eu acho, em que elas falavam disso, que não é simplesmente conscientizar o homem, né, mas também conscientizar a mulher. Hoje as mulheres ocupam só 7% dos cargos eletivos, mas representam mais de 50% do público votante. Então, enfim, mulher não vota em mulher. Basicamente é isso. Por que a mulher não vota em mulher? Porque a mulher também não confia na mulher. E nesse caso, especialmente do Big Brother, quer dizer, a própria agredida não se reconhecia como agredida. Precisou alguém vir dizer, olha, você foi agredida sim, isso é crime e tudo mais. Então, qual a melhor forma, Mariana, de se conscientizar também a mulher, né, desse novo papel dela na sociedade? Bom, para mim a melhor forma foi também o principal avanço, que eu ia até acrescentar a fala da Lorene. Porque, para mim, o principal avanço desses casos emblemáticos que vieram à mídia foi a promoção do debate. Eu acho muito importante que essas questões que acontecem majoritariamente na esfera privada, as agressões em geral contra a mulher, ocorrem no âmbito familiar, entre a família, entre amigos, entre pessoas íntimas. Então, muitas vezes esses casos ficam abafados. E a mulher não tem nem com quem conversar sobre isso. Então, para mim, o principal avanço e a principal arma no combate à violência contra a mulher é realmente o debate. Porque a mulher precisa aprender, assim, entender, acima de tudo, que ela não merece sofrer por isso, não vai ser culpa dela nunca. Realmente me causou muita tristeza ver essa cena do caso todo do Big Brother ontem, porque realmente a menina vítima parecia que ela estava se sentindo culpada pela eliminação do companheiro dela, por ele não poder mais ganhar o jogo. E isso é muito triste, assim. E eu acho que realmente, assim, ainda que nós tenhamos ações afirmativas, etc., que são importantíssimas, com certeza, não haverá avanço sem debate. A mulher precisa entender o lugar dela, precisa entender o lugar dela. E, especialmente, nós precisamos ter o que a gente chama de sororidade, né? Que é nos entender, nos compreender, conversar entre nós e entender que nós estamos aqui, que nós estamos no nosso lugar. Porque até o que você falou, que a mulher ela não vota em mulher porque ela não confia em mulher. Mas é fazer esse resgate. É uma coisa que a gente fala muito no nosso curso de pós-graduação, que não só a mudança pela lei, mas exige principalmente uma mudança pela educação. E a educação ela vai passar por isso, por quebrar esse mito de que as mulheres não são amigas, ou que se são amigas não são amigas verdadeiras, de que as mulheres estão em uma eterna disputa por não se sabe nem por quê, mas se fala desde sempre de que para não confiar, que mulher é falsa. E são mitos que a gente precisa quebrar, né? Como a Mariana falou, a questão da sororidade, ela é realmente essa questão de você trazer a mulher trazer a própria mulher, as próprias companheiras para perto de si, para que a gente se fortaleça juntas, né? Porque eu acredito que a única forma do feminismo e de todas as demandas sociais irem à frente é se houver uma grande união entre as mulheres. Sim, sim. Não, com certeza. E principalmente nessa questão de querer participar. Hoje existem diversas legislações, por exemplo, que estipulam cotas para as mulheres obrigatórias para que as mulheres participem da política, né? Inclusive na OAB, né? As chapas têm que ter 30%, por exemplo, de mulheres, né? Nas eleições também proporcionais, é preciso que cada partido tenha um percentual específico para a mulher, e muitas das vezes é difícil arrumar uma mulher para poder participar. Eu acho que no Brasil a gente tem um ambiente muito hostil na política, né? Quer dizer, corrupção é um fato muito presente, e eu acho que isso afasta um pouco as mulheres. As mulheres têm, eu acho, um perfil um pouco menor de corrupção, as mulheres são mais honestas do que os homens,
Então, muitas se sentem desanimadas a participar porque talvez não sinta um ambiente agradável para elas, ou não conseguem nem acessar, porque também se ela não se envolver, ela não consegue chegar lá, né? Mas é preciso querer, não tem jeito, não tem outra maneira. Querer participar para que dentro dessa quantidade consiga extrair aquela qualidade necessária para que a mulher seja bem representada, né? E defenda também os interesses das mulheres. Existem muitas mulheres, por exemplo, que conquistaram cargos importantes. A gente teve recentemente um presidente da República, mas não tinha nenhum discurso feminista. Nenhum, né? Quer dizer, qual avanço que se teve, né? Qual avanço que as mulheres tiveram tendo uma presidente da República mulher? Eu imaginaria um avanço muito maior, obviamente houve, mas assim, pela composição do próprio governo, né? pelas políticas que foram implementadas, não houve um avanço tão grande. Então não basta ser mulher especificamente, é preciso ter essa mentalidade, né? Feminista de querer dar espaço às mulheres, né? Permitir uma participação da mulher na sociedade. Bom, vamos voltar um pouquinho a falar da mulher advogada e da jovem advogada. Essa primeira inserção é sempre difícil, porque pela falta de experiência, né, anterior acaba sendo um pouco mais complicado. Qual seria a qualificação ideal para que o jovem advogado consiga se inserir no mercado de trabalho de uma maneira mais fácil? A qualificação acadêmica. Sim, mais acadêmica, mais prática. É importante fazer um estágio já procurando aquela área do direito que você pretende trabalhar, ou quem quer fazer concurso já antes preparando na faculdade é um bom indício. Enfim, qual seria um encaminhamento para que o advogado jovem consiga se inserir no mercado de trabalho? Eu, particularmente, apesar de atualmente estudar para concurso, eu tenho muito receio em relação ao jovem advogado que se prepara única e exclusivamente para concurso. Eu acho que muito perigoso você assumir funções altíssimas de influência social muito grande sem ter tido uma experiência prévia na advocacia, especialmente. Eu acho muito difícil a pessoa estudar durante 3 anos, pegar os 5 casos necessários para a prática jurídica. Eu acho que isso realmente tem que ser pensado. Mas para os jovens, especialmente, que desejam a advocacia, eu acho muito importante que se estagie na área, porque é difícil para um escritório admitir um advogado totalmente cru de experiência, né? Realmente é difícil para o jovem se inserir, então eu acho muito importante. Mas também acho complicado determinadas vagas de emprego que exigem tanta experiência assim de um advogado tão jovem. Então, estamos dois lados, né? Você vê algumas vagas para advogado júnior que exigem experiências de tantos anos em determinadas áreas muito específicas, que não tem como a pessoa, como um advogado júnior que está se inserindo agora no mercado de trabalho, ter tido aquela experiência, né? Eu acho que o cargo, justamente o cargo de advogado júnior, é porque você adquira essa experiência, né? Não faz sentido você exigir experiência de alguém que está tentando se inserir justamente para buscar essa experiência. Eu acho que, especialmente porque o direito é muito especializado hoje e existem determinadas cadeiras do direito hoje que não existem na faculdade, são muito específicas, né? Campos dentro do direito, propriedade intelectual, por exemplo. São eletivas, né? Às vezes e muitas faculdades não oferecem mesmo, porque eletiva você depende muito da faculdade naquele momento que você está estudando ter a oferecer, né? Então, enfim. E as universidades têm uma preocupação muito grande em formar o profissional para passar na prova da OAB, para passar no concurso, né? Não tem essa preocupação, aí eu nem digo da humanização do direito, não, enfim, de fato para formar o profissional. Aí ele acaba tendo que ter essas experiências pós-universidade. Teve até uma iniciativa agora interessante, acho que foi do Enem, que proibia o ranqueamento dos alunos, porque as escolas também faziam isso, né? Então se prepara sempre, né, o ser humano simplesmente pelo aspecto de produtividade. Aquele aluno que passou em tal faculdade, aí acaba a faculdade e passou em tal concurso, ou tantos por cento passaram na prova da OAB. Então a gente verifica nas instituições de ensino uma grande preocupação com a competitividade, né? Atingir índices para poder atrair novos clientes, entre aspas, né? Para que, enfim,
aquela empresa, escola empresa, possa ter uma produtividade maior, um lucro maior do que, de fato, treinar o profissional para enfrentar o mercado de trabalho. Então, essa dificuldade é muito grande, realmente. Quem não busca um estágio anterior, realmente, sai cru. Às vezes, eu acredito que não sabe nem onde é um fórum, basicamente, em certas situações. Né? Não sei, vou tirar uma boleta na máquina, não sabe. Né? Que nunca viu um processo na frente. Então, realmente, existe uma baixa preocupação das instituições com isso. Realmente é uma coisa que tem que ser repensada para o futuro. Sim, né? Sim. A universidade serve para preparar o profissional, né? Não para que ele venha passar em outra seleção que muitas vezes ele não pretende. Né? E mesmo a questão dos escritórios modelo, né, que deveriam servir para isso, pelo menos eu estudei na UERJ, que é uma universidade excelente, eu tenho enorme apreço pelo curso que eu fiz, mas eu ainda peguei a UERJ num momento ruim, mas nem tanto como agora, porque agora realmente é uma tristeza o que está acontecendo. Mas mesmo na minha época, quem dependesse só do escritório modelo para adquirir uma prática efetiva jurídica não conseguiria, porque já estava totalmente sucateado, não tinha condição de atender muitos assistidos. Então, realmente, se ao menos essa parte do curso de Direito fosse melhor, talvez o estudante conseguisse adquirir uma prática, né, mais efetiva. Mas eu acho que isso não é só na UERJ, não. Eu estudei uma instituição particular. Também. E também tive a mesma dificuldade, assim, não tem a estrutura adequada para atender. Eu tive uma experiência contrária, era muita gente, né, para ser atendido para pouca gente sem experiência, enfim, né, para dar conta daquilo, né? Então virava um caos total e realmente a gente não conseguia aprender da melhor forma possível, né? Eu até já estagiava na época, então meio que ele ajudava, às vezes, os outros colegas, né, a ter essa experiência que não tinham. Porque realmente tem muita gente também que só entra na faculdade para fazer concurso público, né? Tem essa outra visão. Não está muito preocupado com isso, né? É mais ali uma etapa, né? Eu tenho que passar nesse negócio aqui. Né? Então, realmente, não tem essa preocupação de querer aprender a parte prática, né? Então, muitos alunos também não têm esse interesse mesmo, né? Então, realmente, também não tive uma experiência positiva, não. Eu aprendi muito no escritório que eu fiz estágio, realmente. Eu acho que eu saí pronto para advogar. Mas se eu tivesse feito estágio, realmente não saberia metade do que eu aprendi ali. Existem alguns perfis de alunos de direito, né? Existe o aluno de direito que quer fazer concurso, existe o aluno de direito que quer ir para academia e existe o aluno de direito que quer atuar na esfera privada. Mas eu acho que sendo um curso de direito, ele tem que te preparar principalmente para ser advogado, né? Eu acredito que as formações complementares para concurso ou para academia, que você for descobrindo ao longo da faculdade, elas são importantes, mas a finalidade do curso de Direito é formar advogados. Então, eu acho importante que tenha essa vivência, que você ter essa experiência e que a faculdade possa te proporcionar isso. Com certeza. Bom, temos dois tipos de advogado, basicamente, né? Tem um advogado que ele é o empregado, né? Ou seja, ele trabalha para um outro advogado, trabalha para um escritório de pequeno, médio, grande porte, e tem um advogado que é o advogado autônomo, né? Que é aquele que trabalha por conta própria, enfim, e tem o seu escritório, pode ser que no futuro precise contratar outros advogados. Uma grande dificuldade do advogado em geral, principalmente do advogado iniciante, é captar a clientela, né? Ou seja, o advogado jovem não conhece tanta gente assim, não conhece tantos empresários assim, não tem uma vivência política muito grande, está iniciando, obviamente, né, a sua caminhada. Quer dizer, como o jovem advogado, quer dizer, qual a estratégia que ele pode adotar para captar clientela dentro de um ambiente jurídico também que limita muito a divulgação dos serviços, né? A legislação brasileira é bastante restritiva em relação à divulgação, à propaganda do advogado, né? A gente só pode divulgar a nossa atividade de uma certa forma que é bem tímida, bem limitada, enfim. E acaba que a gente não consegue prospectar outros mercados, se não pelo contato pessoal. Ou seja, como um advogado jovem, e eu digo também que tinha uma dificuldade enorme para isso, enorme. Quer dizer que eu trabalhei 2 anos de graça, provavelmente. Uma vez eu paguei para trabalhar, né? Porque é difícil esse início. Quer dizer, como o advogado jovem pode fazer para superar esse momento inicial? Difícil conseguir captar a clientela para se manter. Bom, eu temo que eu não tenha exatamente uma resposta muito positiva, mas... Essa pergunta é difícil, né? Essa pergunta pegadinha. Gostaria de uma resposta mais concreta para essa pergunta, mas eu posso dizer o que eu vejo das minhas tentativas e de colegas meus, especialmente, que tentaram seguir na advocacia autônoma. O que eu vejo é que se advoga muito para família, para vizinhos, para amigos de diversos.
E é complicado porque hoje que nós vivemos um ambiente da advocacia super especializada, quando se capta cliente dessa maneira, você acaba buscando dos casos mais variados possíveis, né? Parece muita demanda trabalhista e são poucos os meus colegas, pelo menos, que saíram da faculdade querendo advogar na área trabalhista. Ao mesmo tempo aparece uma questão de consumidor aqui, uma questão... É engraçado, mas o que eu vejo a solução que os jovens advogados vêm adotando, pelo menos autônomo, ou essa captação próxima, ou tem muitos jovens que se inscrevem como correspondentes jurídicos, né, em diversos sites, que é outra questão complicada, na minha opinião. Lorene, quais são as principais áreas do direito que se destacam hoje em dia e que o jovem advogado pode optar para ter uma chance de sucesso mais rápido? Olha, eu acredito que consumidor, porque a demanda é imensa, né? Eu estava conversando ontem com um amigo, também advogado, que ele costuma atuar mais na área trabalhista, mas ele está nesse mesmo esquema que a Mariana falou, de pegar casos de vizinhos, de parentes, de amigos, e ele falou, aparece às vezes muita questão de consumidor, muita questão civil, às vezes algumas coisas de criminal, mas é bem raro, bem raro mesmo. Acredito que mais nessa área mesmo, que vai até para o juizado especial civil, né? Já que normalmente são casos de pequena monta, né? Não são casos muito vultosos. E menos complexos também. Né? Menos complexos, exatamente. Das vezes, né? A gente vive um momento hoje muito complicado no direito em geral, um momento de retrocesso nos direitos fundamentais, né? Acho que em diversas áreas. Direito previdenciário, enfim, nós tivemos uma rejeição dos processos de desaposentação, agora recente. A gente vive um momento de discussão de reforma da Previdência. No direito trabalhista, tivemos aprovada agora a legislação da terceirização da atividade de fim, né? Várias outras propostas também de mudança da legislação trabalhista no sentido de restringir direitos, excluir direitos, subtrair direitos do trabalhador. No direito penal, né, a doutora Marina está mais familiarizada, né? Hoje é possível se prender após uma decisão de segunda instância, não precisa mais esperar o trânsito julgar, também houve uma mudança de posicionamento em relação a essa questão. E no direito do consumidor, que é a área que eu atuo, né, hoje, para você conseguir hoje uma indenização por danos morais, praticamente o consumidor tem que morrer, tem que ser assassinado dentro da empresa, né, e olhe lá. Tivemos um caso agora recente, emblemático, né, também, de uma família, enfim, que teve um ente querido que faleceu, e a funerária demorou muito para entregar o corpo, não sei por que motivo. E depois que entregou o corpo de outra pessoa. Houve uma condenação inicial, em primeira instância, de R$20 mil, né, para cada um dos familiares, e o tribunal acabou reduzindo para R$5 mil. Então a gente percebe assim, bom, eu escrevi um livro sobre isso, né? Sabe disso, que é a indústria do mero aborrecimento, né? Sobre também todo esse movimento de exclusão, de subtração de direitos do cidadão. Vocês acham que esse momento que o Brasil vive hoje acaba dificultando um pouco o trabalho do advogado em geral e também do jovem advogado, que acaba tendo o seu campo de atuação mais limitado, mais restrito? Sem dúvida nenhuma. E eu acho que, para além disso, acaba causando uma frustração profissional muito grande, assim, porque é muito complicado você se dedicar a uma área, você estudar uma determinada lei, estudar que determinados casos possuem determinadas especificidades e etc. E se deparar com uma decisão totalmente absurda, que você não sabe de onde vem, fundamentada em quê. Essa questão mesmo da prisão a partir da segunda instância é algo que me choca muito. Eu não concordo, eu não vejo justificativa. E realmente, para um jovem profissional adentrar no mercado num cenário tão instável como esse, é bem preocupante e frustrante. Assim. E sobre essas questões das decisões ou das decisões que absurdas, ontem eu e a Mariana, a gente estava mesmo conversando no intervalo da aula sobre uma decisão que ela pegou que não fazia sentido algum do ponto de vista até humano, né? Era uma decisão particularmente cruel. E uma professora nossa disse que ela estava fazendo uma pesquisa e mandou para alguns juristas italianos algumas das nossas
decisões aqui no Brasil e eles ficaram profundamente abismados com o tipo de decisão os tipos de decisões que ainda são tomadas aqui no Brasil. Sim. E eu acho que em alguns estados é pior do que os outros. Sim. Teve até um caso também de um professor Vinícius Lemos, que deu uma palestra aqui até aqui na OAB, é doutor em Direito, em Processo Civil, que estava comentando um caso dele, né, direito do consumidor, e uma colega nossa até mandou uma mensagem dizendo que tinha conseguido lá uma tal sentença lá no Rio Grande do Sul, até brincou, falou, se fosse aqui não ganharia nada. Talvez consiga até uma litigância de má fé, provavelmente, né? Quer dizer, então, às vezes, alguns estados, até o Rio Sul é conhecido pela essa questão do direito do consumidor, né? Eles são muito atuantes nessa área de direito do consumidor. Então, algumas áreas do Brasil são piores ainda que as outras, né? Quando se fala em proteção dos direitos fundamentais. Bom, gente, está chegando aqui o final do nosso programa. Antes de acabar, gostaria que você falasse um pouco também sobre o curso pós-graduação, né, que vocês fazem, tão produtivo, né, que gera aqui tantos debates, pudesse falar um pouquinho também, né, desse curso, enfim, da atuação de vocês lá, para a gente poder encerrar, antes da gente encerrar. A gente costuma falar mesmo lá no curso que é um grupo muito rico, né, um grupo docente, um grupo muito rico, porque é um grupo muito diverso, não é uma pós-graduação apenas para advogados, tanto é que nós temos um psicólogo, nós temos uma assistente social, nós temos até uma doula, que também é psicóloga, mas que atua como doula. E os debates, em vista disso, eles são muito mais diversos, eles possuem muitos outros pontos de vista. E ele é oferecido pela EMERGE, né, pela Escola de Magistratura do Rio. Pena que está acabando, já vai terminar agora em junho. E para mim, pelo menos, abriu portas e abriu muito a minha cabeça e abriu muito os meus olhos para muitas coisas que a gente via, que naturalizava, mas que agora a gente aprende a ter um olhar assim, um pouco mais direcionado. Sim, a especialidade do curso é Gênero e Direito, né? É o objeto do nosso debate. E eu costumo dizer que esse curso não me acrescentou só como profissional. A gente cresceu muito como pessoa durante esse curso, acho que todos nós, né? E é realmente muito interessante. Com certeza, sem ele, sem nossos colegas, algumas que já vieram aqui mesmo, né? A gente não estaria levantando metade dos pontos desse debate, né? Então, é muito importante, assim. Legal. Doutora Mariana, doutora Lorena, muito obrigado novamente pela participação aqui. A gente que agradece. Espero vê-las outras vezes. Sempre deixo também a possibilidade aqui de vocês deixarem algum contato. O telespectador, enfim, que queira tirar alguma dúvida sobre essa temática, ou queira se aprofundar um pouco mais, enfim, queira participar também. Né? Todo esse movimento em defesa das mulheres, do advogado, do jovem advogado. Puder deixar algum contato na rede social, algum e-mail, é sempre importante para o nosso telespectador. Eu vou deixar então o meu perfil no Facebook, que é Lorene Louven, com M. E se alguém tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato, estão abertos. Eu também sempre acho que as redes sociais facilitaram muito, né, a comunicação, então quem quiser me procurar ou questionar qualquer coisa que a gente debateu aqui ou não, o meu perfil no Facebook também é Mariana Loubach, L-O-U-B-A-C-K. E é isso. Gente, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Obrigada. Bom, agradeço a todos vocês que nos assistiram aqui na TV Vila Imperial. Fica marcado o nosso próximo encontro, terça-feira que vem, também das 7h30 às 8h30 da noite. Uma boa noite, um forte abraço a todos.